Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 8. Diz assim a palavra do nosso Deus. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, e moveu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. Vamos orar. Querido Senhor, prepare o nosso coração para ouvir a Tua palavra, compreender as verdades escritas nestes versos, Senhor, e que o efeito, Senhor, dessas verdades sejam aplicados em nosso viver, para que glorifiquemos cada vez mais a Ti. Senhor, abre o nosso entendimento. Dai-nos a percepção, Senhor, para crescermos no conhecimento das Sagradas Escrituras e que por elas, Senhor, seja transformado cada ser neste lugar. Senhor Deus, olhe também para a minha vida, pois eu careço do Senhor neste momento. Dê-me a sabedoria do alto, Senhor, porque eu nada sou sem o Senhor. Abençoa, Deus, este momento e traz cada mente, ó Deus, cativa a Tua voz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. A palavra do Senhor é rica e abundante em conhecimento de verdades que às vezes saltam aos nossos olhos e nós não percebemos. E uma das coisas que está acontecendo nos últimos dias é o distanciamento da Igreja do Senhor Jesus Cristo da teologia da cruz. A cruz, ela é de suma importância para nós cristãos, para entendermos a obra do Senhor e tudo que Ele fez para nos salvar. E o apóstolo Paulo, sempre em suas cartas, ele está, de uma maneira ou de outra, trazendo esta verdade ao coração de todos os cristãos, para quem ele escreveu. E Colossenses era uma cidade em que estava sendo bombardeada com muitas heresias e falsos ensinos, mestres que se levantaram achando-se detentores do conhecimento da verdade, estavam colocando certas filosofias na mente de muitas pessoas, os irmãos de Colossos, tentando os desviar da verdade que Jesus Cristo é suficiente
para todos nós, para a salvação daqueles que creem. Jesus Cristo, Ele é o centro de tudo que se refere a Deus. E nós precisamos voltar a ter uma teologia cristocêntrica, onde Cristo Ele é realmente entronizado e que nós possamos perceber que todas as coisas convergem para Ele. E sem Ele, nada tem nenhum efeito verdadeiro sobre as nossas vidas. Precisamos descobrir estas coisas. E no texto que nós lemos, existem algumas coisas grandiosas que eu quero relatar para nós a respeito de muitas coisas. E sabemos também que nesses últimos dias muitos falsos mestres têm se levantado por mundo afora, os anticristos, aquelas pessoas que estão tentando atrair o povo para si. Pessoas no meio televisivo têm conquistado multidões, pessoas estão realizando todo tipo de ardil para tentar conduzir pessoas a adorarem eles e acharem que eles são alguma coisa ou alguém especial diante de Deus, quando nós não somos nada, se não formos a graça do Senhor. E uma coisa que eu vi essa semana em um vídeo que me chocou, é a volta de certos rudimentos antigos, práticas que os homens antigamente faziam, principalmente prática judaica, que tem a ver com Deus, mas que hoje não é mais necessário. Muita gente correndo atrás disso aí. Para vocês terem ideia, uma igreja em Minas Gerais resolveu criar uma réplica da Arca da Aliança, colocou-a sobre um carro de bombeiro, desfilou sobre a cidade inteira, com a buzina e a sirene tocando, e chamando o povo para ir ao templo central para poder experimentar a presença de Deus com aquela arca. Jesus Cristo está totalmente fora disso e distante desse ensino. Eles queriam realmente atrair, e eles usavam todo tipo de artifício. Havia um chamando realmente para todo mundo ver essa Arca da Aliança, que significava a presença de Deus no meio do povo de Deus, isso no Velho Testamento, nos tempos de Moisés. E também outro com um chifre de cabelo, aqueles cabelos grandes, tocando um shofar, e tocava como se soasse a vitória, porque esse chifre era tocado nas vitórias do Senhor. Lembra quando Josué foi incumbido pelo Senhor para dar a volta em Jericó, e no último dia 7 vezes, depois os sacerdotes tocavam a trombeta, estavam tocando o shofar, para que houvesse a vitória do povo do Senhor. E aqueles homens estavam fazendo isso também. Irmãos, o que mais me assustou de tudo foi ver a imensa multidão que estava seguindo esse povo. E isso não está distante de nós. Antes a gente via muito essas coisas lá para o lado dos americanos, Kenneth Hagin e outros, que foram importados para cá e agora já estão testando o Brasil inteiro. Daqui uns dias chega também em Campina Grande essas coisas também. Se não já chegou em algumas igrejas que eu não tenho conhecimento, mas muita gente está sendo enganada. E o conselho de Paulo para nós, assim que nós começamos a ler o texto, foi que a gente tivesse cuidado e que ninguém viesse enredar, prender nós com filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Esse é o cuidado que nós precisamos ter sempre. Irmãos, o que Paulo está tentando dizer é que nenhum de nós, por qualquer método, ritual ou prática, vai conseguir realizar o que só Cristo pode realizar. O que eu quero dizer com isso é que no mundo há muitas destas coisas espalhadas. Por exemplo, na doutrina budista, você tem que seguir alguns padrões para se purificar do mal. Então você tem que procurar anular qualquer pensamento maligno e deixar de desfrutar de certas coisas na vida, de comer certos alimentos. Eles não comem animais,
tá? Para não se contaminarem com essas coisas. E eles fazem uma prática ascética de um rigor intenso para poder se aperfeiçoar em santidade, tornar-se perfeitos diante de Deus, sem maldade, para que eles possam ter contato com a divindade e até fazer parte da divindade, porque para ele Deus é uma força, tá bom? Que existe em todo o universo e que para que eles possam se achegar a Deus, eles têm que se purificar cada vez mais. E o que Paulo está dizendo é que isso não tem poder algum para transformar a natureza pecaminosa do ser humano. Estas coisas não nos purificam, estas coisas não mudam a nossa natureza, estas coisas não nos tornam mais santos para estar próximos de Deus. A única solução para que o homem possa se achegar a Deus chama-se Jesus Cristo. E este foi crucificado para que isso tornasse possível aos nossos corações. Sem a cruz isto não existe. Sem a obra da cruz isso não é possível. Sem crermos realmente no que Deus planejou para realizar tal façanha, reconciliarmos com Ele, estarmos aproximados dele, ninguém verá a Deus. Ninguém terá comunhão com Deus. E isso Paulo afirma, mencionando que em Cristo, somente em Cristo, porque nele habita toda a plenitude da divindade, e nele nós somos aperfeiçoados. Nós somos santos. Nós somos santos. Nós somos santos. Eu não sei como você compreende isso, mas deixa eu lhe dizer alguma coisa. Nós muitas vezes temos a ideia de que santo é aquele que jamais erra, que nunca transgride nada, que é perfeito em tudo, é a bondade e perfeição. E eu quero dizer para você que esse conceito, ele existe. Mas esse conceito, ele não pode ser aplicado a nós enquanto nós não formos glorificados. No entanto, pela obra de Cristo, Deus já nos vê santificados e nos chama de santos, ainda sendo pecadores, ainda cometendo erros e transgressões. Ele nos recebe em sua presença como santos, porque Cristo pagou pelos nossos pecados, porque Cristo morreu a nosso favor e nos deu o certificado de garantia de que nós vamos ser aperfeiçoados totalmente na glória. É óbvio que por causa disso nós não vamos andar desregradamente, cometendo pecado, não, mas sabendo das imperfeições que o Espírito Santo nos mostra, corramos para despojar tudo que é ruim e mal de nós e buscarmos o caráter santo do Senhor, porque aquele que nos chamou é santo e deseja que cada um de nós sejamos santos também. Mas essa questão de sermos separados para Deus nos dá a garantia de que no futuro nós seremos isentos do pecado que habita em nós. E eu acho maravilhoso isso, porque somente Cristo pode fazer com que venhamos a lançar fora os rudimentos que nós criamos na nossa mente. É interessante ver como o ser humano é escravo, como eu fui escravo, como muitos de vocês foram escravos. Nós ficamos olhando muitas vezes, e hoje nós até assim repudiamos a fraqueza de muitos seres humanos em acreditar em certas coisas. Nós sempre lembramos de pessoas, como esta manhã foi dito por uma irmã, que foi a pé daqui até Lagoa Seca, para a Virgem dos Pobres, porque acreditava que ia alcançar o favor de Deus. A gente hoje pode até achar um pouco assim cômico e engraçado, mas a realidade é que ela, naquele tempo, era uma escrava do próprio pecado, do próprio maligno, que conduz os filhos da desobediência neste mundo. E aí nós olhamos para outras práticas como flagelo. Pessoas do nosso país ainda
cortam suas costas como se estivesse pagando pelos seus pecados para atrair o favor divino sobre eles. Outros acreditam em outros rudimentos. Acreditam em figa. Acreditam em pé de coelho. Eu acreditava que se eu tivesse no final do ano 7 caroços de romã na minha carteira, não faltaria dinheiro no ano seguinte. Entende? E nós vamos elevando mais ainda. Como alguém pode estar preso à idolatria, ao culto de divindades, como a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé? Existem, irmãos, espíritos malignos que estão escravizando essas pessoas. Ainda ontem no brechó chegou aqui um ex-pai de santo, falando de como ele vivia. E ele era considerado, segundo ele disse, o terceiro pai de santo mais forte do Brasil. E ele era conduzido pelo maligno a fazer todo tipo de artimanha. E obviamente nós não podemos negar a eficácia do poder maligno, porque muitas coisas que ele fez, ele viu acontecer. Nós não podemos dizer que os espíritas não conversam com entidades, porque os espíritos malignos entram neles e eles falam com eles, porque é real a existência de demônios no mundo, porque a Bíblia fala sobre isso. Só que na mente deles, isso não é maligno. Na mente deles, a consciência deles não pesa quanto a isso, porque eles estão presos, arraigados a tal filosofia e a tal crença, que acham que Deus aprova tais práticas. Eles procuram consultar mortos, quando a Bíblia diz que realmente é impossível que isso aconteça, mas todavia vem um espírito maligno, faz uma imitação de um parente próximo, e eles acreditam naquilo, estão presos, escravizados àquilo. Quantos estão em outras filosofias e certo tipo de prática, em que o que conta apenas é o espiritual, o que eu faço com o corpo não importa. E estão escravizados quanto a isso. E se nós, irmãos, fôssemos passarmos os olhos em todas as religiões que existem, aqueles que consideram bicho, inseto, como se fosse Deus, se olhar para uma barata e se prostrar diante de uma barata e dizer: eis aí o meu Deus. Isso é lamentável, mas é isso que acontece sobre uma humanidade pecadora, escravizada pelo príncipe deste mundo, que, derrotado por Cristo, ainda tem domínio de muitas mentes e muitos corações. E aí, quando nós nos deparamos com isso, quando nós olhamos para trás, naquilo que nós criamos e acreditamos também, é motivo de alegria e de louvar ao nosso Deus, pois Ele nos libertou disso. Ele me transformou, Ele alcançou o meu coração. E não foi porque eu era bonzinho ou porque eu fazia alguma coisa que pudesse atrair os seus olhos. Não, mas foi pelo seu amor. O alvo dele não pode ser colocado como algo condicional para nós. Não, Deus simplesmente resolveu em si mesmo salvar cada um de nós e nos libertar de todas estas coisas. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E eu, ainda outro dia, pensando no plano de Deus sobre a minha vida, eu creio que Ele me escolheu antes mesmo de eu ter levantado a mão e dito que o aceitava. Porque uma experiência que eu tive quando minha esposa ainda era oprimida pelo maligno, quando eu fui levar ela numa rezadeira, a rezadeira rezou ela e ela desmaiou, caiu. E aí então, depois que ela retornou à rezadeira, se você quer que eu ore, reze por você também, você pode rezar. Quando ela começou a rezar, ela foi que caiu. Porque eu creio que nos escolhidos do Senhor o maligno não pode tocar. Eu creio que Deus cuida daqueles que são seus. Verdadeiramente Deus cuida daqueles que são seus. Entende?
Deus cuida daqueles que são seus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Irmãos, e quando essa transformação de mente, de crença, desse sistema todo filosófico que existe, foi transformado, é porque Deus, através da obra de Cristo, nos circuncidou. Não na carne, mas no coração, no nosso interior. E talvez você nunca parou para pensar no seu ser, no seu ser interior, na sua vida, na sua natureza, quanto pessoa. Mas nós estávamos perdidos, nossos pecados, separados, destituídos da glória de Deus. E muitos estão nessa condição. Por isso que acredito em todas estas coisas, e não somente em Cristo, e não apenas em Cristo, o Senhor. Mas aí, pela graça de Deus e pela obra de Cristo, Ele transformou o nosso coração. Ele nos circuncidou. E o que é isso? A circuncisão era o ato pelo qual o povo de Deus cortava uma carne, um pedaço do seu prepúcio, para estar sendo confirmada a aliança de que aquele indivíduo pertence ao povo de Deus. E os judeus, eles se vangloriavam com isso. Como muita gente hoje se vangloria com isso. Eu encontro pessoas que às vezes colocam uma medalhinha e só porque tem aquela medalhinha acham que são autoridade de Deus. Tem outros que botam um kippá na cabeça e acham que são mestres de Deus. Tem outros que colocam alguma coisa, ou decepam alguma coisa, ou usam um crucifixo e acham que são pessoas de Deus. E essas coisas externas nada tem de eficaz para transformar um homem, para ele ser um homem de Deus, um ser humano de Deus. A única coisa que pode fazer você ser uma pessoa de Deus é a circuncisão que Cristo faz no seu coração. É a operação de Deus pelo seu Espírito em tirar o seu coração de pedra e pôr um coração de carne. É quando Ele simplesmente resolve implantar dentro de você isso, dar uma nova vida para você e inserir os seus mandamentos, estatutos e juízos dentro de você. E você não vive mais como aqueles que obedecem mandamentos externos por obrigação. Você vive deleitando-se em viver a palavra de Deus. Não é mais uma questão de ordem cumprir a palavra, é uma questão de deleite viver a palavra. Não é mais uma questão de obediência aos mandamentos e à lei de Deus. Não, é um desfrutar das bem-aventuranças que a própria palavra de Deus proporciona quando vivemos de maneira que Deus ordenou para que vivamos. É assim que o cristão vive. E em meio a isso, não bastasse isso, ele ainda coloca dentro de nós para nos capacitar a vencer o pecado e aniquilar o domínio do pecado sobre nós, o seu Espírito. Todo crente que tem o Espírito Santo de Deus é guiado por Ele a fazer a vontade de Deus. Se alguém não tem o Espírito, não é dele. Não pertence a Deus, como diz Paulo. E para ter o Espírito precisa crer em Jesus Cristo. Precisa crer na obra da cruz que Ele realizou. E aí nós começamos a entender realmente essa grandiosidade descrita nessa palavra. Nele, em Cristo, somente em Cristo, nós somos circuncidados, conforme o verso 11 diz. Não por intermédio de mãos, não é uma prática externa. Ninguém pode fazer isso com você. E eu não posso colocar e amarrar uma fitinha em você e dizer que você é de Deus por causa disso. Você só será de Deus se Deus trocar o seu coração, transformar a sua natureza, então você será de Deus. E somente Ele pode fazer isso, tá? Ninguém mais. E Ele diz coisa graciosa a respeito disso para que venhamos a crer. Irmãos, as coisas de Deus são mistérios que a gente fica maravilhado quando Ele nos revela. Quando foi que isso aconteceu? Aí Ele vai falar do batismo. É óbvio que existe a regeneração que é antes disso aí. Existe a conversão que é antes do batismo para nós hoje. Mas antigamente a coisa não era assim. Quando esse texto foi escrito,
as pessoas que criam em Jesus, que proferiam a sua fé nele, imediatamente eram batizados. Então, a obra da regeneração, que em seguida vem a conversão, nessa conversão, imediatamente essa conversão, o indivíduo era batizado. Não passava um tempo como nós passamos hoje, por conta de falsas conversões. Nós acreditamos que as pessoas receberam Jesus, aí, para não correr o risco de batizar imediatamente e depois ela se afastar e não ser mais cristã, nós fazemos um discipulado. Esperamos realmente se essa pessoa vai se firmar diante de Deus para depois batizá-la. Só que nesse tempo de Paulo, quando as pessoas professavam a Cristo, imediatamente eram batizadas. Lembra da história de Filipe evangelizando o eunuco em Atos dos Apóstolos? Que Deus o conduz até o lado do carro, não tem o que ler, e o eunuco estava lendo a passagem de Isaías e não compreendia, e ele disse assim: como eu posso entender se ninguém me explicar? E aí Filipe pega e vai explanando as escrituras para o eunuco e chega até Cristo, e aquele eunuco crê, porque Deus queria alcançar aquele coração. Quando ele creu em tudo, que eles vão caminhando, aparece um riacho lá, aí o eunuco diz: eis aqui água, quem me impede de ser batizado? E aí Filipe diz: é lícito, se você crê com o seu coração, com todo o seu ser, que realmente Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele disse: eu creio, então desceram os dois, e naquela mesma hora a conversão do eunuco aconteceu. Filipe o batizou, como tantos outros. Na pregação de Pedro, a Bíblia diz que depois que ele pregou, mais de 3.000 almas, ou 3.000 almas chegaram a receber a Cristo, disseram que eles todos foram batizados. Todos eles foram batizados. E aí então nós às vezes discutimos algumas coisas com algumas pessoas, discutem em certas igrejas, olhando para o texto bíblico, onde é que fala que só devem participar das cenas que são batizados? Eles não olham para o contexto, nem olham para a história da igreja. Então eles simplesmente assim, qualquer um pode tomar ceia. Não, porque naquele tempo todo cristão que confessava Jesus Cristo imediatamente era batizado. Não tinha um na igreja que participasse da ceia sem ser batizado, porque todos que professavam a Cristo eram batizados imediatamente. E aí Paulo fala sobre isso nessa questão de morrer para si, morrer a sua natureza pecaminosa, morrer para o mundo e ressuscitar com o Senhor. É nessa descida das águas que você morre junto com Cristo, e quando você levanta das águas, você ressuscita com Ele, pelo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. E isso, irmãos, é de forma espiritual. Às vezes muita gente nem sente isso acontecer direito, mas é uma realidade que Deus escreveu em sua palavra, e eu creio que isso aconteceu. Eu sei que o mal habita em mim, porque ainda penso coisas erradas, ainda digo palavras que não deveria dizer, e ainda às vezes cometo atos que não deveria cometer. Mas eu também sei, pelas Escrituras, pelo que ela diz, que eu serei glorificado, que eu serei livre deste mal quando meu Jesus voltar. Isso que ele acabou de referir, que eu morri naquelas águas e que eu ressuscitei como nova pessoa em Cristo Jesus, será uma realidade plena na minha vida, e eu não mais sofrerei com esse mal que habita em mim, porque o meu Cristo, Ele salvou a minha alma, como salvou a de cada cristão neste lugar, daqueles que creem genuinamente que Jesus Cristo é o Senhor. E eu me maravilho com isso, porque ele fala isso: nós somos sepultados junto com ele no batismo. Quando nós descemos as águas, morremos para nós, e quando nós levantamos as águas, nós fomos ressurretos mediante o poder dele também, para viver para ele. Por isso que a vida cristã tem que ter transformação. Alguém que professa Cristo e não é transformado, esse não nasceu verdadeiramente de novo. Mas todo que é nascido de novo, esse vai ser transformado. Dia após dia, vamos ver mudança acontecer em sua vida. Isso não é imediatamente assim, instantaneamente, esta é a palavra. Todo o nosso ser ficará isento, não.
mas de glória em glória nós vamos sendo transformados à imagem daquele que nos salvou. Louvado seja Deus, bendito seja Deus por isso. E ele fala sobre isso no verso 13, ele diz: a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Este verso de número 13 fala sobre uma realidade que está presente na vida de muita gente neste mundo. A Bíblia está dizendo, Paulo está escrevendo para pessoas vivas, dizendo que elas estavam mortas. Como pode ser isso? Como pode suceder isso? Se alguém chegasse para nós hoje, vocês estão mortos, e vocês olham assim, como? Como eu devo perceber essa realidade? O que Paulo estava tentando dizer aqui espiritualmente, todos estavam mortos, que não tinham vida com Deus, que não desejavam a Deus, que não queriam se aproximar de Deus, que apenas tinham um conhecimento superficial do ser de Deus, mas não queriam de forma alguma intimidade e relacionamento com Deus. Ainda hoje nós percebemos isso acontecer. Nós vemos pessoas que nascem nas igrejas, pequenininhos, crianças, estão aqui na escola bíblica, ouvindo os outros, ouvindo hinos, escutando a palavra do Senhor. Vão crescendo, chegam à idade dos 9 anos, já começam a colocar as mãos de fora, já começam a mostrar que não querem muito coisa com Deus. Não, vamos para a igreja de novo. O que eu vou fazer na igreja de novo? Eu não quero mais na igreja. Eu não estou gostando daquilo não. Quando chega aos 12 anos, aos 14 anos, começam a olhar para o mundo, despertam para as coisas deste mundo e começam a se apegar por aquilo que a sua natureza em essência deseja, o mundo e não a Deus. E começam a olhar para as coisas do mundo e desprezar as coisas de Deus. E não desejam mais estar orando, lendo a Bíblia, louvando ao Senhor. Não, querem estar na farra, no prazer, no deleite, nas festividades, nas comunhões, nas pizzarias e outros lugares, e etc e tal. E aí você chama para estar junto, ele não quer mais. E ele se rebela, e aí você vai começar a entender que a questão de ser nascido de novo, irmãos, não é nós que produzimos, mas somente Deus pode transformar, porque ninguém muda a essência de um ser humano. Ele é o que é. Ele é o que é. E você pode estar aqui de uma forma até bem comportada, mas o que você realmente, você mostra na sua vida diária, dentro da sua casa, no seu dia a dia, você está revelando o ser que você é. Você pode estar aqui calmo, brando, sereno, tranquilo, mas você pode irar-se demais dentro da sua casa, dizer todo tipo de palavra torpe lá, e aí está sendo revelado quem você é de fato. Porque ninguém pode esconder a sua natureza do que ela é. Pode até ser mascarada perante os outros, como muitos fazem isso dentro das igrejas. Pode aparentar uma santidade externa, mas no fundo o seu coração está contaminado pelo pecado, você é escravizado por ele, e você vive de acordo com a vontade dele, não a de Deus. E nós precisamos perceber que essa realidade é sobre todos aqueles que não conhecem a Jesus Cristo. Outro dia eu disse aqui, o meu pai está perdido. E se Cristo não entrar na vida dele, ele continuará perdido. E ele irá para o inferno se ele morrer sem conhecer a Cristo. E outros nossos também estão na mesma condição. Eu tenho irmãos na mesma condição. Vocês têm parentes na mesma condição. Então lamentem e chorem, supliquem a Deus que use da misericórdia dele para alcançar esses corações. Porque ninguém pode mudar a realidade deles, senão um só, chama-se Deus, Cristo, e acabou isso. Ninguém pode fazer o que só Deus pode fazer. E é isso que Paulo acaba de mencionar. Estávamos mortos pelos nossos pecados e as nossas transgressões, mas ele nos deu vida. Ele nos
a pensar. Às vezes nós dizemos assim: ora, eu sou filho de Deus. Aí o povo recrimina por nós pensarmos dessa maneira. Mas a Bíblia nos garante que filho de Deus é aquele que nasceu de Deus. Os outros são criaturas de Deus e não filhos de Deus. Só quem é filho de Deus é quem nasceu de Deus, quem realmente foi tocado por Deus e recebeu Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Porque é isso que o Evangelho de João diz. E eu quero que vocês não fiquem com medo de dizer essas verdades, porque a Bíblia é a verdade absoluta de Deus. É isso que nós temos que anunciar e pregar. É isso que nós temos que professar e crer, que nós éramos mortos, mas agora somos vivos, porque Ele vivificou a cada um de nós que cremos nele. Agora, irmãos, ele vai continuando para o ápice e ele quer colocar o ato em que tudo foi consumado. A cruz. Então, no verso 14, ele diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Como eu posso entender esta verdade grandiosa? Como é que eu vou entender isso que ele acaba de dizer aqui? Que ele cancelou o escrito de dívida. O que é isso? Que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente, totalmente, cravando na cruz. Então precisamos voltar um pouco ao passado. Bem, nós sabemos que, por definição, Deus é um Deus santo. E que Deus, Ele não aceita o pecado diante dele. Deus não aceita. E o pecado tem como salário, como pagamento, a morte. Morte em todo o seu sentido. Morte eterna. Morte espiritual. Morte física também. É isso que todo pecador tem direito a receber. A morte. Todos, sem exceção. Então, quem pecou no mundo, o salário dele é a morte. Seja qual for o pecado que ele pecou. Se ele matou ou se ele mentiu, não importa, é pecado. E porque ele pecou, ele tem que morrer. Esta é a lei de Deus. Esta é a lei de Deus. E aí, para que Deus pudesse evidenciar isso no coração de cada um e todos pudessem entender, Ele criou em si os seus mandamentos, as suas leis. Os 10 mandamentos e os outros mandamentos que seguiram após os 10 mandamentos. E foi entregue ao seu povo, para que o povo vivesse observando este mandamento. Se alguém não conseguisse cumprir um mandamento, seria julgado por aquele mandamento. Estaria em pecado, logo teria que morrer. E a Bíblia diz que Deus não torna o culpado por inocente. E diz lá em Provérbios capítulo 17, que aquele que encobre sua transgressão e que inocente o culpado é abominável aos olhos do Senhor. Você já imaginou isso sendo aplicado a Deus? Você já imaginou, por exemplo, um juiz dando causa de ganho para um culpado que matou? Você ia chamar esse juiz de corrupto, de injusto, de um juiz que não merecia julgar ninguém. E se nós olharmos para Deus, que deveria ter julgado cada um de nós, não foi Deus injusto em não ter fulminado todos nós por causa dos nossos pecados? Não foi Deus injusto em nos deixar vivos quando Ele sabe do mal que nós cometemos? O que aconteceu então com isso? Aí nós vamos entender o que a cruz representa para nós e o que o Senhor Jesus Cristo fez a nosso favor.
Pela lei de Deus, todo aquele que matasse deveria ser morto, apedrejado. Pela lei de Deus, aquele filho que insultasse o pai e a mãe deveria ser morto, apedrejado diante de todos. Pela lei de Deus, aquele que infringisse os seus mandamentos deveria ser exterminado no meio do seu povo. Mas o que foi que Deus fez então? Nós olhamos para as Sagradas Escrituras e vemos muita gente que cometeu o pecado ainda viverem na presença do Senhor. Como o próprio Davi, que transgrediu, feio, adulterou e matou alguém. Todavia Deus não o fulminou. Por que Deus não o fulminou se Ele é um juiz justo? Se Ele não aceita isso? Então a solução que Deus resolveu fazer para poder salvar os seus foi pegar toda a ira dele em relação aos nossos pecados e transferir para Cristo na cruz. Eu não morri quando menti, eu não morri quando eu fiz algo que deveria ser morto, porque Deus transferiu a minha culpa para Cristo. O meu pecado foi lançado nele. E aí aquilo que eu devia, por ser um pecador, quem pagou foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. E aí eu vivo por causa de Cristo. Você vive por causa de Cristo. E você não pode nem contar os pecados que você cometeu, porque muitos até você já esqueceu. Mas Deus não esqueceu de nenhum. Ele lançou toda a ira dele, toda a sentença dos seus pecados sobre Cristo na cruz. E você imagine um homem, um ser humano como Jesus Cristo, um homem realmente santo, perfeito, íntegro, imaculado, o justo que morreu pelos injustos, ele receber a paga de todos os nossos pecados. Se eu pudesse fazer uma conta por alto e dissesse assim que eu pego 3 vezes por dia, dentro de um mês, levando em conta 30 dias, eu peguei 90 vezes. Dentro de um ano, eu peguei 1080 vezes. E se eu viver 10 anos, são 108 mil pecados. 10 anos só. Conte isso sobre um ser humano. Agora conte isso sobre milhares deles. Conte isso sobre bilhões de seres humanos. Porque desde que o mundo é mundo, existe gente que tem crido em Cristo. E que Deus reservou os seus pecados. As matanças de Davi, as traições do seu povo e de todos os homens que realmente eram do Senhor. Todos esses pecados foram lançados sobre Cristo, para aniquilar a nossa dívida para com Deus e para que Deus pudesse nos receber em sua presença. Se alguém adulterou, se alguém roubou, se alguém usurpou, se alguém fez todo tipo de atrocidade no passado, o seu pecado foi lançado em Cristo na cruz do Calvário. E você só está vivo e só tem comunhão com Deus porque Cristo na cruz cancelou os seus pecados e as suas dívidas. Louvado seja Deus por isso. Bendito seja Deus por isso. Você se alegra quando Deus ouve a sua oração? Você se alegra quando Deus atende ela e faz o milagre acontecer? Se alegra lembrando que Ele só faz isso por causa que o Filho dele morreu por você. Lembre-se disso e exalte a Ele por isso. Sabe, irmãos, quando nós oramos e Deus está perto, Ele está perto porque a gente está clamando, não, porque Cristo morreu e pagou pelos seus pecados. Isso é gracioso diante de Deus. É eu estar entrando na presença de Deus, não porque eu mereço ou porque eu fui bonzinho ou porque eu aceitei Cristo, não, porque Cristo morreu por nós. Por isso. Tão somente por isso. Isso é maravilhoso.
Mas não foi só isso. Porque a Bíblia fala que é maldito aquele que morre na cruz. Foi humilhante realmente para Jesus Cristo passar o que passou. E isso de um lado. Mas do outro lado, aconteceu algo muito grande também. E qual foi o outro lado? O outro lado é que Cristo aniquilou pela cruz todos os principados e potestades do mal. Todas as influências sobre nossa vida que nós tínhamos antes. Se alguém cria em Frei Damião e era escravo de Frei Damião, se alguém cria em alguma filosofia e era escravo dessa filosofia, se alguém cria em algum outro sistema qualquer que existe sobre o mundo, foi liberto na cruz, louvado seja Deus, por causa da cruz, porque a cruz, no verso 15 diz que ele despojou os principados e potestades, ele venceu todos eles. Ele simplesmente disse ao reino espiritual: vocês não são capazes de transformar o ser humano e trazê-lo à comunhão com Deus. Mas eu, na cruz, fiz isso, louvado seja Deus. Na cruz eu fiz isso, louvado seja Deus por isso. Bendito seja Deus por isso. E aí, por isso que todos eles estremecem, porque que Cristo, quando fez isso, Deus o exaltou e o colocou sobre tudo. Ele deu um nome que é sobre todo nome, que se nomeia na terra, no céu e embaixo da terra, e que todos devem dobrar os seus joelhos e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe por que o crente firme pode entrar num terreno de macumba e o diabo não pode nada com ele? Por causa que Cristo despojou eles todos na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Eles estremecem mediante o nome de Jesus. Todos os espíritos que ao ouvir o nome de Jesus foram súditos de Jesus, eles estremecem e recuam. Porque Cristo venceu todos eles. E essa figura que ele mostra aqui, despojando os principados e potestades e publicamente os expôs ao desprezo, é como um general que foi contra um exército, venceu a batalha e escravizou todos eles assim, e trouxe eles para mostrar ao seu reino. E saem todos em fila, e ali todos eles acorrentados. E ali estava Lúcifer acorrentado pela obra de Cristo na cruz. E é isso que o texto de Mateus diz, quando o Senhor diz que ninguém pode entrar na casa do valente se antes não amarrar e prender o valente, para poder pegar os seus despojos. Nós somos os despojos. Nós fomos alcançados por Cristo, louvado seja Deus. Nós fomos libertos do império das trevas, como diz Paulo aos Efésios. Antes eram dominados por ele, agora somos livres. Aí você entende, porque quando nós cantamos que o sangue de Jesus realmente tem poder para livrar, para perdoar pecados e nos libertar. Quando nós louvamos o hino que cantamos aqui, nada além do sangue pode fazer isso. Nada além do sangue pode fazer isso. Só Cristo tem poder para salvar. Só Cristo tem poder para libertar e transformar. Porque foi isso que aconteceu na realidade espiritual. Ele venceu todos eles. E ele não venceu dando soco nem pontapé. Ele venceu por uma obediência. Ele venceu sendo humilde, servo, sofredor. Ele venceu esvaziando-se de si mesmo. E eu fico imaginando quanta gente quer vencer sendo orgulhoso, prepotente e achando que pode todas as coisas. Não, o caminho da exaltação é a humilhação. Para ser maior tem que ser menor. Para ser primeiro tem que ser o último. Esse é o sistema do reino de Deus. E embora nós sejamos uma igreja triunfante, nós não podemos bater no peito e esmagar todo mundo como o cristão que somos. Porque ser cristão realmente é um privilégio, mas isso não pode trazer orgulho ao nosso coração. Nós devemos ser simples, humildes, como o nosso Senhor Jesus Cristo é. E simplesmente viver desse modo, para que Deus nos exalte sobre a terra. E tudo isso, irmãos, aconteceu na cruz.
naquele dia, naquela sexta-feira, naquele momento em que ele foi pregado no madeiro, e que ali Deus despejou sobre ele toda a sua ira. E ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E no final de tudo, ele entrega o seu espírito e diz: está consumado, está feito. O caminho da salvação está pronto. Está ali, louvado seja Deus. E se há alguém aqui que precisa ser liberto por isso, se há alguém aqui que gostaria de crer verdadeiramente em Deus e em seu Filho, para que pudesse ver a maravilhosa luz que existe em Jesus, a hora é essa, o momento é agora. Não deixe para depois, porque nenhum de nós sabemos quando vamos partir. Mas Deus deseja alcançar o seu coração. E se Ele te trouxe aqui esta noite é para que você se renda a Ele. E que você possa ser transformado em uma pessoa que tem vida e uma vida com Deus. Uma vida genuína com o Senhor. Uma vida realmente que tem e desfruta da paz de Deus em seu coração. E eu gostaria de saber se há alguém aqui que gostaria de crer nesse Jesus e de confessar esse Jesus como Senhor e Salvador. Se há alguém aqui em nosso meio que gostaria de fazer isso hoje, que está sentindo o seu coração arder e acelerar, dizendo: eu preciso desse Cristo, é o Espírito Santo te chamando, então a hora é agora. Se há alguém aqui que está assim, levante sua mão aí, eu quero orar por você. Há alguém que gostaria de entregar a sua vida a Cristo esta noite? Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Meu jovem, por favor, vem aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Há mais alguém que gostaria de entregar a sua vida a Cristo? Levante sua mão, eu quero orar por você. Há mais alguém aqui que gostaria de fazer isso? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, bendito seja Deus. Há mais alguém aqui que gostaria de... Amém? Venha para cá também. Louvado seja Deus. Só Cristo tem o poder de salvar. Há mais alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Louvado seja Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Você sabe como está o seu coração.